Bem, pessoal, boa tarde. Como nós havíamos combinado, nós vamos fazer essa aula de sala online, né? Online, porém, não ao vivo, não com transmissão simultânea por vários países, etc. Mas, mas que vai ficar, nós vamos gerar aqui um arquivo, vou gerar um arquivo, né? E vai ser disponibilizado um link para vocês. Eu vi como é que faz para publicar aqui no YouTube, acredito que eu consiga. De qualquer forma, eu vou tentar fazer um ou dois links, talvez a aula fique dividida em duas partes, ok? Essa seria a primeira parte. E eu vou fazer uma revisão do que foi falado na aula de sexta, que eu acho que é importante, até porque eu passei parte do exercício que eu passo para vocês fazerem, nesse período que vocês vão ficar até a outra semana, na semana do dia. Quase a semana do final, a última semana do mês, praticamente, né? Porque essa semana agora tem um feriado dia 21. Então, nós vamos só nos ver na semana seguinte, a esse feriado. Perfeito? Então, eu queria só revisar essa parte de radiação, que eu acho que é importante, né? A questão da curva, que eu até tinha mostrado para vocês na aula passada, que ela tem um formato de um sino, né? Curva normal, onde você tem que, indicando que próximo ao nascente do Sol, você tem pouca produção de energia, né? Pouca incidência solar, na verdade, né? Radiância. E aí, quando você vai chegando ao longo do dia, ele vai crescendo, né? A irradiação ao longo do dia. Chega meio-dia, a produção máxima, a irradiância máxima, e vai depois, o dia vai amanhã, atardecendo até anoitecer, e aí a irradiação se torna mínima novamente, né? Essa curva, como eu havia falado, é uma curva que, quando você for acompanhar qualquer sistema de energia solar, né, qualquer sistema de monitoramento da produção, ela vai, em tese, né, não vai ficar igual, né, mas ela vai, em tese, teria que se comportar com essa curva, né, então essa seria a curva ideal. E a irradiância, né, a gente usa como medida a unidade watt por metro quadrado, né? Tanto é que, por exemplo, para você fazer testes em placas na indústria, eles pegam uma placa, né, e jogam uma luz padrão, e essa luz padrão tem uma irradiância, né, uma emissão de 1.000 watts por metro quadrado, que é conforme as normas dos fabricantes. A partir dessa luz padrão, né, luz padrão, uma atmosfera padrão também, você vai lá e mede os parâmetros padrões da placa. Então, assim, quando você vai no datasheet e você vai ler lá os dados do módulo do fotovoltaico, né, da placa, aquelas informações ali tem um quadro que diz: essas informações são Standard Technical Conditions, quer dizer, condições técnicas padrões. E uma dessas condições técnicas padrões é essa luz de 1.000 watts por metro quadrado, se não me engano. Aqui nós temos a insolação, que é nada mais você pegar a mesma irradiância por metro quadrado e aplicar ela ao tempo, né? Se você multiplicar pelo valor de tempo, aí você vai ter a energia que está incidindo sobre uma área por metro quadrado. Aqui nós temos a curva que eu falei, que esse já é de um monitoramento. Eu acho que eu peguei de um cliente, não me recordo. Peguei na internet. Percebo que é quase um sino meio mais gordinho, né? Mais aberto, com alguns cortes aqui quando chega perto do pico de produção, né? Como se fosse alguma ceifando aqui a produção, talvez. Talvez até algum defeito lá. E aí, a gente vem para revisar essa definição aqui de hora de sol pico, né? E o que seria, né? Pela definição, seria a insolação diária, mensal, anual, dependendo da medida de tempo utilizada, que é recebido por uma determinada superfície ou uma região do planeta, né? Levando em consideração aspectos como a localização específica, né? A coordenada geográfica, o ângulo de inclinação, quer dizer, como é que foi feita a captação, né? Dessa informação pela uma estação meteorológica em geral, que lá tem os sensores, né, de temperatura, de medir não de temperatura, mas medidores de insolação, né, de radiância, e a inclinação que ele vai estar, e a orientação, que seria, no caso, a orientação, em geral, deve estar orientada pelo norte. Então,
por exemplo, na fonte do Crescesb, que é esse link aqui que eu tenho aqui embaixo, estou mostrando aqui para vocês, essa fonte é uma fonte pública e os dados que estão lá estão associados à latitude, né? Há uma estação meteorológica próximo do local que você está botando no ponto e, e dá algumas inclinações, né? Mas no nosso caso, aqui nós vamos escolher pela inclinação, ou sem inclinação, eu chamo de plano horizontal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é um exemplo da tela lá do site. Eu vou abrir aqui o site para a gente ver, né, depois como é que seria. Eu preciso só revisar essa parte do que seria o azimuth, né? Essa aqui é a tela do HSP, só para revisar, só para indicar. Tá aqui, esses três pontos aqui, Fortaleza, né? Menos 3,738, aqui é a região de Fortaleza. 3,7 de latitude, 38,6 de longitude. Perto dessa coordenada aqui, há três, é como se fossem três fontes dessa informação. Uma de uma estação em Calcaia, a uma distância de 5,4 quilômetros, outra no Oceano Atlântico, eu não sei que local seria esse, que está a 5,8 quilômetros, e outra também em Calcaia, só que é uma distância maior, 11,8 quilômetros, né? E aqui eu tenho o número de horas de sol pico. Na verdade, quer dizer isso aqui em termos práticos, né? Quer dizer que no mês de janeiro, o dia com sol em janeiro tem 5,75 horas de sol. Em fevereiro, 5,70 horas de sol ao longo do dia, para o mês de fevereiro. Março, bem, abril, a pior situação, quando o sol tem 4,8 horas de sol disponível, em média, né? E aqui vai até dezembro, né? E aí tem a média desses valores, e assim é o mesmo para cada uma dessas fontes, né? Das estações de medição dessa irradiância. Eu vou revisar agora aqui a definição de azimuth, né? Que é um ângulo de orientação dos raios do Sol em relação ao norte geográfico. Para o nosso caso, que nós estamos o quê? Nós estamos no Brasil, né? Em Fortaleza, por exemplo, e nós estamos ao sul do Equador. Então, a condição ideal para você colocar suas placas, seus módulos, é apontando eles em direção ao norte. Condição ideal, porque nessa posição ele vai conseguir o quê? Ver o Sol vindo de leste para oeste, né, ao longo do ano. Essa é a condição ideal para você fazer uma usina. Então, se você vai fazer uma usina do zero, né, no chão mesmo, né, se tem um terreno, vai fazer, você vai colocar a sua orientação para o norte. Agora, há situações que você não vai ter essa condição perfeita, né? Essa condição perfeita não existe. Geralmente você vai fazer montar uma usina em cima de um galpão, por exemplo. Geralmente você vai ter a sorte de o galpão estar alinhado, o integral do galpão alinhado para o norte, né? Você não vai ter essa condição ideal. Você vai estar deslocado alguns graus ali, e você vai ter que fazer alguma correção, uma correção com base nesse ângulo de azimuth, né? Em cima desse valor aqui do HSP. Ele vai dar. Então, o que vai acontecer? Quando eu aplicar o fator de correção em função desse ângulo, né, desse erro do azimuth, ele vai dar uma piorada nesse número de horas pico aqui. Então, vamos dizer que deu um azimuth, deu um valor 0,9. Então, eu vou pegar 0,9 e multiplicar por cada um dessas partes aqui em janeiro, fevereiro, e vai dar um valor menor. Indicando que com base na informação do azimuth, a minha produção, o meu número de horas disponível para aquela região ali, né, de incidência, vai ser menor. Né? E sim, se eu estivesse ao norte, né, do Equador, qualquer usina lá acima do Equador eu teria que apontar ela em direção ao sul, né? Só para deixar anotado para vocês. Em seguida, eu queria falar da questão do ângulo de incidência, que seria o ângulo em que a placa deve ficar, com a inclinação que a placa deve ter para ser considerado ótimo, né? Esse ângulo vai depender principalmente da localização
da usina, né? Em que local do planeta ele vai estar. Então eu tenho que olhar para a latitude e fazer uma conta, ou então usar uma tabela para poder chegar a esse valor, de qual será esse alfa, né? Que é o ângulo de inclinação do painel. Em cada dia do ano, conforme a altura do Sol varia, o módulo receberá os raios solares com uma inclinação beta diferente. Mas é como você não vai mudar o alfa em função disso, o alfa tem que ficar fixo, né? É complicado aqui. No nosso caso, ele será fixo. Ah, eu posso mudar o alfa? Pode, né? Se você tiver um tracker que tenha duas graus de liberdade, você vai poder fazer com que as placas acompanhem o comportamento do Sol com maior liberdade, né? Então pode ser que até haja alguma melhoria disso aí. E como é que eu vou calcular o alfa? Né? Como é que eu vou calcular? Como eu falei, nesse caso aqui, que é o mais simples, né? Tem duas situações, tem essa aqui, que você pode utilizar, mas eu recomendo usar mais essa aqui. Se você tiver uma latitude geográfica de 0 a 10 graus, você vai adotar um alfa igual a 10 graus. De 11 a 20 graus, o alfa igual a latitude. E por assim vai, né? 20 a 30 graus, a latitude mais 5 graus. De 31 a 40 graus, latitude mais 10 graus. E 41 graus, ao acima, a latitude mais 15 graus. E aí, conforme essa latitude, você vai ter como se fosse um ângulo mais adequado, mais ótimo, né? Para poder você receber melhor os raios solares, né? Como aqui no exemplo dessa figura, né? Onde com um ângulo ótimo eu garanto, né? Pelo menos tenho uma garantia maior de que vou receber mais raios solares ao longo do dia do que usar um ângulo incorreto e aí eu não receber toda a energia disponível no Sol para aquele dia. Aqui é outra forma de calcular, né? Eu vou usar o φ beta, vai ser o ângulo de inclinação aqui, ele está usando o termo beta, né? Que é a inclinação do painel em relação ao plano horizontal. E φ é a latitude, né? Da região, da localização do ponto. E aí faço essa continha aqui e ele já vai lhe dar uma informação aproximada em relação a isso aqui. Tá? Eu vou usar essa tabela aqui como para efeito de nossos exemplos. Então vamos ver aqui como é que fazer. Eu vou tentar abrir aqui o PowerPoint, ou tentar abrir aqui o Excel. Não, eu vou abrir primeiro o Google Earth. Ok. Eu estou escolhendo esse local aqui, que é onde tem esse galpão aqui. Não sei se vocês conseguem ver, espero que consigam. Isso aqui é um galpão. Isso aqui é em Fortaleza. Acho que é em Fortaleza. Fortaleza. Então aqui em Fortaleza eu vou pegar e vou marcar esse ponto bem aqui. O que, que eu quero fazer com esse ponto? Eu vou pegar a nossa coordenada geográfica. Tá bem aqui. B, pronto. Menos 3,70 de latitude. Vou jogar aqui no meu Excel para ficar registrado. Latitude. Longitude. Deixa eu ver. Não é pouco, né? Estou pegando aquela latitude e longitude. Eu vou pegar agora, já que eu tenho informação da localização, eu vou pegar e acessar o site do Crescesb, que é onde tem aquela base de dados pública, para a gente poder fazer a nossa consulta. Que é aqui, ó, crescesb.cpel, o que potencial energético, e vou em solar.
E aqui eu vou jogar aquelas informações que eu acabei de coletar aqui. Esse é o sinal porque aqui já está dizendo, ó, latitude sul, né? Sul já é negativo. E longitude também não precisa do sinal negativo. Oeste, quer dizer, longitude. E vou buscar. Quando eu busco, né, ele vai me trazer as informações referentes a Fortaleza, a essa estação meteorológica mais próximo do ponto que a gente coletou ali. E aí o que, que eu vejo aqui? Eu vejo que para região de Fortaleza, eu tenho essa estação aqui meteorológica no Oceano Atlântico, que eu não sei onde fica, que está a distância de 4,5 km. Como é a mais próxima, eu vou adotar ela para trabalhar. Que no caso é essa daqui, ó. Cálculo do plano inclinado. Eu vou adotar essa primeira linha aqui, certo? Que é no plano horizontal. E vou fazer uma correção em cima dessa informação aqui. Então, deixa eu ver se eu já trouxe para cá. Ó, vou voltar para minha planilha, certo? Eu vou pegar essa informação que está aqui, nessa linha aqui, ó, e vou trazer para cá, tá? Vou trazer para cá. Deu diferente da relação que fez na sala, mas beleza, vamos lá. 5,65, abril 4,91, maio 5,29, junho 5,30, julho 5,53, agosto 5,93, setembro 6,09, outubro 6,34, novembro 6,43, dezembro 6,16. Então, eu coletei nossos dados, né, em relação ao plano horizontal, lá no Crescente, joguei aqui no meu, na minha planilha. Como a gente está aqui na inclinação, na latitude menos 3 graus, né, menos 3,77, 74 graus de ângulo, de latitude, nosso alfa lá, ele vai ser, ele já adotou 10 graus, né, a inclinação em 10 graus, que é essa inclinação aqui, né, essa inclinação aqui, que eu usei essa tabela aqui para ele chegar lá. E aí o que acontece, né? Eu vou pegar agora e definir qual é o meu azimuth para esse galpão aqui. Então o que, que eu faço? Aqui no Google Earth, se vocês observarem, essa foto aqui já está apontada para o norte. Então, o norte está aqui perpendicular à figura, né? No mesmo plano da figura, mais para cima. Então já está alinhado. Então, esse galpão aqui já está desalinhado em relação ao norte. Então, o que, que eu faço? Quando eu medir esse ângulo aqui, eu faço um print, fiz um print screen dessa tela aqui, levei lá para o AutoCAD, e lá eu tracei duas retas, né? Uma que é uma perpendicular, um ponto que eu escolhi aqui próximo ao galpão, e uma outra alinhada ao galpão. Em seguida eu uso uma função de dimensionamento, né, de ângulo, e acho que o meu azimuth, nesse caso aqui, é 17 graus. Ok? Então vem aqui, ó, azimuth, ângulo de deslocamento em relação ao norte, 17 graus. Certo? Quando eu aplico esse ângulo de 17 graus aqui, eu vou eu já calculo, né, o meu fator de ajuste em função do azimuth. Mas isso aqui eu falo em seguida. Tá? Vamos corrigir primeiro o, o nosso HSP em função do ângulo, em função do ângulo que vai estar de inclinado a placa. Então, como é que eu faço esse ajuste? Eu vou ter que consultar uma tabelinha que eu tenho aqui. Vou abrir minha tabelinha aqui.
que ela tem vários ajustes. Então, no meu caso aqui, nós estamos em que latitude? Né? Essa tabela aqui ela tem o quê? A primeira coluna dela mostra a latitude. Então, latitude qual? Zero. É a nossa latitude? Não. Nossa latitude é 3,7 aproximadamente. Então, eu venho aqui até achar a latitude 3. Pronto. Latitude 3. Qual é a inclinação? Aí eu vou na segunda coluna, 10 graus. Inclinação em 10 graus. Eu venho e acho essa linha aqui para usar como fator de correção em função da da localização, do ângulo, da inclinação do módulo. Porque essa informação aqui que eu peguei no CRECESB é o módulo, inclinação no plano, o HSP no plano horizontal. É como se a placa tivesse deitada. Só que você não vai botar a placa deitada, você vai colocar ela inclinada. Então você vai ter que fazer uma correção em cima desse valor aqui que eu peguei lá no CRECESB, que vai ser essa segunda linha aqui que eu vou substituir os valores. Então, a primeira 0,93, bom, já está igual aqui, 0,93, 96, 99, 1,03, 1,05, 0,4, então 0,3, 0,5, junho é 0,5, depois 0,4, 1,02, 99, 96, 94 e 93. Então já está ajustado, certo? Quando eu acho esses valores, eu pego multiplico esse, o HSP, vezes o K1, que é essa segunda linha aqui. E acho esses novos valores aqui. Essa terceira linha com novos valores, que já é o meu HSP, né, minhas horas de sol pico ajustadas, em função da inclinação. Perfeito? O meu local que eu escolhi, que eu vou implantar essa usina, ele não está alinhado com o norte, eu tenho que fazer uma outra compensação, um outro ajuste, que é usar esse K0 aqui, que é calculado aqui. Eu não sei dizer de onde a fonte que eu li isso aqui pegou essa fórmula, mas assim, eu posso garantir que ela funciona, ela está correta. Então o que eu faço? Eu pego esse cara, calculo com essa funçãozinha aqui, 1,14 menos 0,0085 vezes y, e aqui é a fórmula, né? Vezes o K1. Quem é o K1? Ou o Y, né? É o meu azimuth, que eu acabei de ver aqui no meu desenho aqui no AutoCAD, né? Que é 17 graus. 17 graus, que é esse deslocamento em relação ao norte geográfico. E aplico sobre essa terceira linha aqui. Então eu vou ter o quê? Como HSP final, resultante da correção em função da inclinação e em função do azimuth. 5,43, 5,55. Você pode observar que que esse valor final aqui é menor que o valor inicial, né? Com essa informação, eu venho aqui, pego e calculo a média dele, 5,68 horas de sol pico. Então, ao longo do ano, eu tenho uma média de 5,68 horas de sol pico por mês. Com essa informação, eu já posso fazer fazer outras coisas com essa informação, que é o quê? Ajustar a nossa, definir qual é o tamanho da nossa usina para um dado consumo ou quantidade de energia que você deseja produzir. No nosso exemplo aqui, eu estou considerando que a gente tem um cliente, né, uma pessoa que tem uma conta lá bem considerável, consumo mensal de 15 mil kWh por mês, e, e com base nessa consumo, nós vamos estimar a potência pico da usina desse cliente. Certo? Então, o que, é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar esse consumo mensal e transformar ele no consumo diário. Eu vou pegar esse valor aqui, que é para 30 dias, e vou dividir por 30. Né? Está aqui na fórmula, dividido por 30. Obtenho 500 kWh hora por dia. Né? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, 500,
E vou aqui usar. Aqui no caso é só um exemplo, né? Eu peguei o valor da pior situação. Deixa eu ver. Não, aqui é o da média. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Ah, pronto, é o contrário. Então, esse aqui é o da média. Esse aqui é o da média. Primeiro é o da média. Primeiro é o da média. Fazendo da média. Então, eu peguei o quê? Eu peguei esse 500 e dividi por esse valor bem aqui, que é a média. 5,68. Aí o primeiro resultado que eu acho é 87,99 kW de usina, né? Mas esse valor já é um valor maior do que seria se eu estivesse utilizando a média sem a correção. Vamos fazer aqui, ó, a média desse valor, dessa primeira linha aqui, só por curiosidade. Se você, que é a média 5,77, 78. Se eu pegar e dividir, só por exemplo, esses 500, dividir por isso aqui, dá uma usina bem pequena. 86,57. Não muito pequeno, mas deu uma diferençazinha, né? Em seguida, eu venho aqui e tenho que compensar também outra coisa, né? As perdas, né? No nosso cálculo, a gente tem que considerar as perdas também que podem existir no sistema. E as perdas existem, né? Existem e eu tenho que compensar fazendo o quê? Colocando mais placas. Poder produzir energia suficiente, poder eu garantir as perdas, equilibrar as perdas, né? E ter uma quantidade de energia livre, né? Disponível que atenda o nosso desejo de projeto, que produza pelo menos, né, em média, aqui, 500 kWh por mês, ou 15.000 kWh, ou 500 kWh por dia, ou 15.000 kWh mês. Então, como é que nós temos aqui? Deixa eu só abrir aqui de novo. Aqui, né? Que são as perdas estimadas. Né? Que tipo de perda pode existir? Sombreamento, depende do local, pode eventualmente ao longo do dia ter algum tipo de sombreamento, pode ter algum tipo de vegetação em volta, alguma árvore que oportunamente ao longo do ano possa acontecer aquele sombreamento. Então, estima-se que esse sombreamento vai ser em torno de 5%. Então, eu vou ter um resultado de 0,95, né? Eu dou um desconto de 5% da 0,95 de estimado. Né? Eu perdi 5% de produção em função do sombreamento. Sujeira. Pode ter sujeira? Pode. Pode ser poeira, pode ser poluição, pode ser maresia, né? Pode ser fezes, urina de pássaros, né? Uma série de coisas que podem ser consideradas, que devem ser pensadas, né? Tolerância de potência, aqui no caso ele está considerando não ter nenhuma perda em função disso. Mismatching. Mismatching é um erro de você ter, por exemplo, placas que apesar de serem do mesmo fabricante, da mesma potência, da mesma, do mesmo lote, né, elas não são necessariamente iguais. Elas vão ter algumas diferenças. E essas diferenças podem causar algum erro de mismatching na produção isso já é alguma perda. Né? Mesmo elas sendo iguais. Há erros de mismatch que devem ser evitados quando não há essa compatibilidade entre as placas. Por exemplo, você vai dar uma manutenção numa placa, num sistema, e você troca uma placa por uma outra que não é do mesmo fabricante, que não é da mesma potência, isso já vai ter já vai influenciar na eficiência da produção de energia daquele sistema. Né? Então, no caso aqui, está considerando que só 2% para como se fosse o mismatch próprio, né? Aquele mismatch que vai ter, mas que você não quer. Mas as placas são iguais, você não pode fazer muita coisa. Então você tem que considerar que ele vai ter alguma perda. O cabeamento, as perdas ômicas, né? O cabeamento CC, o cabeamento CA também, as perdas ômicas aqui no final.
a conversão CCCA, isso já é dentro dos circuitos eletrônicos do inversor, né? Esse processo de conversão vai ter alguma perda. E aqui esse DSMPMP é as perdas em função do momento em que o inversor está em busca do ponto de máxima potência do sistema. Então, quando ele está fazendo essa varredura, ele pode produzir alguma perda, né? Então, desconta em 2% também. E ao final, eu obtenho o quê? Uma perda estimada combinada, né? Que é esse cálculo aqui embaixo, né? Que eu pego cada um desses fatores aqui, multiplico eles entre si, e eu vou ter um valor final para essas perdas, né? Que vai ser um valor menor que a unidade. Daqui a mesma tabelinha, né? Onde eu calculei aqui, deu 0,83. O que eu faço agora? Eu vou pegar essa potência que eu achei bem aqui, 87,99, venho aqui e divido ela pelo meu fator de perdas. E aí já acontece o quê? Surge uma usina com uma potência maior, né? Para poder compensar essas perdas aqui. Dá uma diferença de que 17,7 kW em relação à original, se eu não considerasse essas perdas. Então é uma quantidade razoável de potência que você estaria perdendo e que no final acabaria não entregando essa energia que o cliente espera diariamente, né? 500 kWh por dia. Tá, e agora? O que eu faço com essa informação? Bem, eu preciso saber agora, com essa informação, eu consigo definir quantas placas eu vou precisar, né? Quantos módulos fotovoltaicos eu vou precisar para a gente poder fazer a nossa usina. Tá ok? No caso aqui, nós adotamos, né? Em sala a gente definiu uma placa com potência de 550 kW ou 550 watts. Eu venho aqui e divido a potência que eu achei aqui agora, né? 105,69, e divido por 550, né? No caso aqui está em kilowatts, eu multiplico por 1000 primeiro, né? Para transformar 105,69 kW em 105.690 watts, e divido por 550. Isso me dá aproximadamente 192 placas e vírgula 17. Eu arredondo para 192 no par. Para não ter problema na hora de fazer a montagem das placas, das stringas, fica mais fácil. Certo? No final, a potência final desse sistema ficaria 192 vezes 550. Então ficaria 105,60. Um pouquinho menor, mas não faz mal não. Não vai matar ninguém não. Esse de baixo aqui, eu fiz só para poder a gente comparar como é que ficaria se eu considerasse apenas o valor da pior situação. 4,91 quilos. Na verdade, quanto é. Ele foi aumentado no mês de abril, né? Na hora de corrigir. Mas como é que seria se fosse a pior situação? 5,3? Eu acho que é a pior aqui mesmo. 5,03 ainda. Se eu usasse essa informação aqui, você vê que já dá uma potência maior, né? Mas por que eu não uso, por que eu não a utilizo? Porque assim como tem o pior mês do ano para a produção, eu tenho o melhor mês do ano também, que é em novembro aqui no caso. Eu vou ter uma produção bem maior. Então, o mês que eu produzo menos vai ter um mês que vai produzir mais e eles, em tese, se compensariam. Então, não faria sentido eu pegar e superestimar a usina me valendo da pior situação necessariamente. Normalmente a gente utiliza o valor da média, o valor médio dessas informações que nós calculamos aqui. Ok? Então, aqui eu vou passar para vocês um exercício que vai ter que calcular essa informação com base em uma localidade ou no norte ou nordeste e outra no sul, sudeste, e nós vamos comparar os sistemas que surgem daí.
né, e ver qual é a diferença que acontece quando nós fazemos quando nós fazemos uma usina para atender o mesmo consumo, né, a mesma energia necessária, desejada para a produção, nas mesmas condições, né, mesmo azimuth, mas localidade diferente, e o mesmo consumo. Né. Isso aqui vai se manter também, né, porque a gente quer comparar em condições mais próximas possíveis, mudando apenas a localização. E nós vamos identificar o quê? Identificar que a gente vai ter uma diferença de localização, uma diferença nos sistemas em si. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos pegar, fazer só mais para a gente solidificar o que a gente acabou de falar. Né? Então, eu vou pegar aqui, acho que deu certo. Pronto. Vamos mudar de cidade. Vamos para outro local. Vamos para vamos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Boas. Vamos escolher um ponto aqui. Vou pegar bem aqui mesmo. Esse local aqui. Eu vou adotar o mesmo azimuth. Eu vou nem não vou medir o ângulo aqui, não. Eu vou só apenas pegar a localização. Tá? Tá. Então, qual é o ângulo aqui? Ó? Já muda, né? -30. Yes. Aqui, -38. -30, na verdade. E aqui, -51. Eu vou manter o ângulo para ter o azimuth igual, para fazer. Não tem só mudar algumas coisas, né? A gente quer ver como é que fica a produção. E vou pegar agora, eu vou lá no Crescesb, e sai do Crescesb, aqui, e vou mudar essa coordenada aqui. E venho aqui e busco. Como eu falei, ele traz mais de uma informação, né? Traz mais de uma opção de fonte de dados. Uma estação em Porto Alegre mesmo, a 6 quilômetros de onde eu coloquei o ponto, né? Eu marquei aquele ponto lá no mapa. Outra a 7,3 quilômetros e outra a 7,8. Eu vou adotar o primeiro porque é o mais perto. Eu vou pegar os dados da primeira linha, que é do plano horizontal, né? E vamos jogar aqui na nossa planilha. Vou jogar 5,86, 4,85, abril 13,82, maio 2,68. Vocês percebem que é bem menor, né, comparado com Fortaleza, né? 2,31, 2,52, 3,19, 3,60, 4,82, 6,25, 6,72. Perceba que o número de horas de sol, né, é bem menor quando a gente compara aqui com Fortaleza, né? Só para trazer aqui, ó. Em janeiro, 5,87. O menor em Fortaleza é 4,91. O menor aqui já é
2,31. Menor, pior, né? O pior mês do ano em Porto Alegre, em termos de sol, segundo esse gráfico, segundo essas informações do Precep, seria em junho, né? 2,31 horas de sol pico nesse mês de junho. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou calcular qual é o meu alfa, qual é o meu ângulo, né, em função da latitude. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, então, meu alfa, a latitude que nós temos aqui, menos 30 graus. Então, eu vou aqui na planilha, aqui, 30 graus. Até 30 graus, latitude mais 5 graus. Então, meu alfa é 35 graus. 35 graus de inclinação. Perfeito? 135 graus de inclinação e 30 graus de latitude, menos 30 graus de latitude, eu vou na nossa tabela, latitude, procurar o de 30 graus aqui, a latitude de 30 graus. 30 graus. Inclinação de 35. Ó, deu certinho, ó. Então, eu vou pegar esses dados aqui e vou jogar na nossa tabelinha. Ou no nossa planilha. Abril, 1,23. 32, 31, 25, 17, 8, talvez 97, 0,9, 0,87. Então a gente já percebe que depende do mês do ano, né? A inclinação vai ficar mais, vai piorar ainda mais essa constante, né? Alguns locais melhorar, né? Porque o valor é maior que o 1, né? 1,23. E aí nós ajustamos, nós escolhemos o K1, né? Já colocamos o K1 aqui. O HSP alterado já é esse embaixo aqui. Em alguns locais vai ficar piorado, alguns locais melhorou um pouco, mas ainda continua sendo ruim. E o outro K0, o K0 já é ajustado, já é o mesmo valor ainda, né? Eu estou ajustando com relação, com relação a essa constante aqui, que eu calculei, né? Que eu estou mantendo o azimuth igual, para ficar, para a gente comparar a usina no Porto Alegre com a usina em Fortaleza, com o máximo de condições semelhantes, mudando apenas as características em função da localização. Então, vamos ver aqui, ó. O HSP médio ficou em 4,57. Em Fortaleza, ficou em quanto? 5,68, né? Já é bem maior, ainda é maior, quer dizer, a nossa região aqui ela produz muito sol mesmo. Já aqui no sul já tem uma perda considerável. Vamos ver aqui como é que fica a potência pico aqui com base nessa. Ó, inicialmente já parte como 109,43 kW, né? Quando eu divido esse consumo, né, pela média de horas sol pico, me dá uma usina de 109,43 kW de potência de placas. Quando eu considero as perdas, né, fator de perdas aqui, esse valor aqui, 109,43 dividido por 0,83, eu vou ter uma usina maior, de 131,44 kW, né? Então, para poder compensar as perdas, eu tenho que adicionar mais 22 kW de placas na minha usina. Isso dá o quê? Aproximadamente 239 placas, né? Eu vou arredondar para 240.
Uma potência final de 132 kW. E aqui está dando 233,5, talvez 232, 234 talvez. Epá. E aí minha potência final, 128,7. É para considerar essa daqui, tá? A gente usa mais a média, porque a média ela é mais. A gente pode considerar a média nesse caso aqui, sendo ideal para a gente poder fazer nossa cálculo. Aqui é só para comparação, como é que ficaria usando se a gente usasse a pior situação. No caso aqui, a pior situação não é nem em abril mais, é em junho, né? Em junho mesmo. Dá uma usina bem maior, né? Deixa eu olhar. Bem maior. Então você estaria usando, você estaria fazendo a usina super estimada, né? 362 placas. Quase 200 kW de potência instalada de placa. Certo? Então, por enquanto, isso é isso. Daqui a pouco nós voltamos.